Muito bem, vamos para o domingo. Domingo, o título é Os fios que compõem a tecedura de amor. O versículo, 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 26 e 27. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Eu vou começar o domingo, irmãos, lendo página 70, primeiro parágrafo. E aqui, irmãos, o que nós precisamos tocar nesse dia, irmãos, Deus me escolheu, independente do que eu sou. Provavelmente, irmãos, você olha e fala assim, mas eu não sou nada, eu não sei fazer nada. Irmãos, e Deus escolheu você. Agora, a questão é, o que você está fazendo com essa escolha de Deus? Então vamos começar a ler, página 70, primeiro parágrafo. Deus está fiando na igreja uma tecedura de amor. Esse é o grande mistério da obra de Cristo na terra. Ele hoje se dedica a tecer o amor entre nós e os homens e entre nós e Deus. Por isso lemos que nele todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Isso é Colossenses 2, versículos 3 e 4. O raciocínio falaz é um discurso enganoso, visando persuadir e iludir as pessoas. Quando Paulo fez esse alerta, a igreja em Colossos era influenciada pela filosofia grega, misturada com a cultura dos gentios e o judaísmo. Esses eram os raciocínios falazes. Hoje, alguns veem a palavra profética como loucura, outros ficam vagando à procura de sinais miraculosos e outros ainda buscam aumentar seu conhecimento humano e acadêmico. Então, eu vou ler outro parágrafo ainda, mas uma pausa. Então, entenda, Deus escolheu você. Você é um fio dessa tecedura. Não há como voltar atrás. Deus não vai voltar atrás. A não ser que você diga, não, Senhor, eu não quero essa escolha, eu vou viver a minha vida. Se você, querido irmão, percebeu a misericórdia de Deus, é pela misericórdia de Deus que você e eu fomos escolhidos. Nós fomos alvos da misericórdia de Deus. Mas agora, irmãos, o que nós fazemos com isso? Nós procuramos a graça, buscamos a graça do Senhor para servi-lo? Ou nós ficamos apenas na nossa condição de chamados e não avançamos? Veja, eu quero realmente encorajá-lo. Página 71, segundo parágrafo, veja, quem é a pessoa que Deus chama? No Evangelho de Lucas, quando Deus convidou muitos para o banquete de seu filho, todos se excusaram. Ele então mandou buscar nas encruzilhadas os coxos, defeituosos, aleijados e cegos. Esses tais somos nós, os que aceitamos o convite. Isso está em Lucas 14, 17 a 22. Quando Davi era perseguido por Saul, ele certa vez se escondeu na caverna de Adulão com alguns apoiadores, que mais tarde se tornariam seu exército. Esses eram os endividados e amargurados de espírito, está lá em 1 Samuel 22. O melhor exército estava com Saul e o pior com Davi. Deus chamou as coisas loucas para envergonhar aquelas que se passam por sábias e poderosas. No segundo livro dos Reis, vemos a história de uma menininha, em hebraico, Catã, que significa pequena, insignificante, sem nenhuma importância, que indicou a Naamã, comandante do exército sírio, o caminho para a cura de sua lepra, dizendo que havia um profeta em Israel capaz de curá-lo. Deus hoje está chamando pessoas sem importância, insignificantes. Então, querido irmão, querida irmã, nós estamos com esse chamamento nas mãos. O que fazemos desse chamamento? Por que eu estou perguntando isso, né? Porque a Bíblia, em Romanos, nós vemos que o chamamento e os dons estão ligados. Romanos 11, versículo 29 diz, porque os dons e a vocação de Deus, que é o chamamento, são irrevogáveis. Quer dizer, aquilo que Deus te deu, ele não tira, mas não tira o dom que ele te deu. E ele também não tira o chamamento. Então a questão é, o que eu vou fazer com isso? E por que, irmãos, isso está relacionado? Porque o nosso chamamento é pela misericórdia de Deus. Nós todos somos pessoas insignificantes, mas nunca se esqueça,
Deus te deu dons. E quando você, pela graça, utiliza esses dons com a graça de Deus, isso contribui para a edificação do corpo de Cristo, que é o que nós vimos em Efésios 4. Eu comecei a ler a partir do 11, mas se você ler um pouco mais atrás, no começo do capítulo, você vai ver o dom e a graça. Então, hoje, irmãos, o que nós estamos fazendo do nosso chamamento? Porque nós recebemos dons, nós estamos servindo ao Senhor, nós estamos usando esses dons para a edificação do corpo de Cristo, nós estamos sendo coalescidos juntos em amor, ou nós só participamos das reuniões porque nós gostamos da palavra, é bom ouvir a palavra de Deus, aí eu vou embora para minha casa e vivo a minha vida. Eu vou encerrar o domingo, irmãos, mostrando, página 71, penúltimo parágrafo. O segredo da bênção é ser simples. Pela fé e obediência à palavra profética, testemunhamos, nesses últimos anos, a grande sabedoria de Deus na condução da igreja. Cristo nos tem conduzido em sabedoria e prudência. É maravilhoso ver pessoas difíceis, obstinadas, de difícil trato, invadindo as ruas e pregando o evangelho do reino. Cristo, a sabedoria de Deus, está fazendo isso. A palavra profética está executando a obra de Deus. Para o processo de edificação da igreja, Cristo promove o entrelaçamento desses fios teimosos, rebeldes, invejosos, insatisfeitos e prepotentes, resultando nessa tecedura de amor. E não importa o tipo de fio que somos, o que vale é ter Cristo como nossa verdadeira sabedoria e prudência. Assim a igreja é edificada, então veremos Cristo se revelar entre nós por meio dessa maravilhosa tecedura de amor. Irmãos, eu fico tão encorajado com isso, sabe por quê? Porque às vezes eu me olho e eu falo assim, mas eu sou tão ruim, eu tenho esse problema, esse, e eu não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo. E aí eu penso assim, mas Deus me chamou, mas tudo bem, Ele chamou as coisas loucas do mundo, né? Então é isso aí mesmo, né? Não tem muito o que fazer. Não é o pensamento correto, irmãos. Deus me chamou, Deus chamou você. Independente do que nós somos, do que nós podemos fazer, irmãos, é o Senhor que está trabalhando. Nesses fios rebeldes, sabe? Nesses fios teimosos, difíceis. Eu sou um desses fios. Mas o Senhor me escolheu e Ele está trabalhando. Então eu preciso crer, irmãos, crer na palavra e crer no que o Senhor está fazendo. Deus não te escolheu à toa, não te escolheu para você ficar jogado num canto. Deus te escolheu para você ser um desses fios, dessa tecedura, desse tecido maravilhoso, que um dia, irmãos, completo, vai ser mostrado para todo o universo. O final é o poema de Deus, a obra-prima de Deus. Então não fique olhando para você, olhe para Cristo e sirva, porque o Senhor te deu dons. Use isso. Se você não sabe como usar, peça ajuda dos irmãos, sirva junto, até que o Senhor vai te mostrando o caminho. Mas participe, porque assim você vai cada vez mais se expondo e o Senhor vai cada vez mais trabalhando em você. Se você fica escondido, o Senhor tem poucas oportunidades para trabalhar. Mas quando nós nos dispomos, irmãos, nós começamos a perceber o trabalhar de Deus. Puxa, isso é muito encorajador, irmãos. E isso é a sabedoria de Deus, irmãos. Tomando os que não são nada, os insignificantes, os pequenos, e transformando nos fios da sua obra-prima. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações na página do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.